Bom, é o seguinte, a gente está entrando no vídeo 15. Eu vou dar uma pequena volta atrás para explicar o seguinte. É importante que vocês compreendam o que significou esse encontro do Freud com Charcot. Esse encontro do Freud com uma pessoa que vai levar o Freud para ver a ciência não dentro de um laboratório de patologia, mas dentro de um grande laboratório que é a própria clínica médica. Isso ocasiona uma imensa, uma gigantesca mudança subjetiva no Freud e reverbera no mundo da época. Vamos entender um pouco. Lacan, vou para o Lacan, né? Claro, a gente não tem como não aproveitar o que já existe. Lacan escreveu o Seminário 17. No Seminário 17, ele vai falar dos 4 discursos. O que ele vai começar falando? Ele vai mostrar a posição daquela rinha senhor-escravo, do Hegel, né? Aquele momento que a gente vai ter o eixo a linha, em termos lacanianos, que é essa coisa do imaginário, quer dizer, é o namorado brigando com a namorada, a mãe brigando com o filho brigando com a mãe, o patrão brigando com o empregado brigando com o patrão, e assim por diante. É essa briga. Havia essa rinha, essa briga, dentro da maneira como o Império Austro-Húngaro, lá em Viena, por exemplo, eles viam, ou em Berlim, a questão da histeria como uma reserva, e a maneira como o Charcot simplesmente estava expondo e mostrando que existia aquilo. Isso ia causar um problema. Quem foi o intermediário dessa situação e que fez com que o que estava sendo visto na França fosse evidenciado para o Império Austro-Húngaro de tal maneira que aquelas críticas construídas lá em Viena ou em Berlim, ou aquelas reticências, não pudessem mais acontecer? Foi Freud, né? O Freud ter ido lá, ter visto e ter escrito o relatório. Aí está o problema. Então, a gente aproveitando os 4 discursos, o Freud, que vinha num discurso da universidade, portanto, um discurso de escravo, um S2, como Lacan coloca, né? O Freud vai e entra dentro de uma clínica onde, mas não para ser um Azinho, não é como um ente ainda, não é. Isso aí é depois que a gente vai entender essa posição do analista. Não é isso que ele está fazendo. Ele vai como um cientista. O discurso da ciência é o discurso da histérica. E o que ela faz? Ela derroga um saber constituído para botar um mais adiante no lugar. Freud, vocês sabem que ele já tinha esse direito dado pelo pai, quando deixou ele rasgar lá o livro de ciência natural. Mas, como diz o Lacan, precisa 2 para fazer 1, né? Casos, cadério, que cai a coincidência, né? Tem que ser 2 para fazer 1. Eu já falei isso em outro vídeo para vocês. Ele tinha autorização para derrogar o saber constituído científico? Tinha. O pai tinha dado aos 4 anos e meio. Mas acontece que ele estava fazendo a carreira de universitário, um S2. Aí ele vai fazer o percurso dentro do laboratório de patologia, né, lá na Salpêtrière. Sim, porque era um pouco mais avançado do que, na verdade, estava sendo dentro do Império Austro-Húngaro. Sim, mas o que ele se defronta lá? Ele se defronta com um camarada de uma envergadura, de uma coragem e completamente plugado na pesquisa científica para dar conta da descrição do quadro clínico da histeria. Isto é que interessava o Charcot. Então, ele hipnotizava e ele ia lá cada vez mais evoluindo. E vocês viram no vídeo anterior que quando Freud vai embora, ele ainda estava trabalhando, ele começa a descobrir mesmo, a botar, a incluir dentro do quadro a questão das atrofias. Quer dizer,
ele estava progredindo ainda, ele estava progredindo em descrever esse quadro, em dar conta desse quadro, e, e Freud escreve isso tudo. Quer dizer, Freud faz uma gigantesca mudança subjetiva nele próprio. Ele deixa de ser aquele camarada que vai fazer um percurso universitário, um S2, mas ele vai por conta da ciência mesmo, ele vai para dentro, entre aspas, do chão de fábrica ver a coisa acontecer. Quem faz ele fazer isso? Charcot. Charcot é quem não está nem se preocupando o que dizem dele lá no Império Austro-Húngaro. E Charcot tinha isso como uma missão, porque em 1856, quando ele foi ser residente lá, em vez dele querer fazer o percurso para terminar no Hotel Dieu mais tarde, ele lá atrás, ainda residente, ele diz, é preciso voltar aqui. E quando chega a oportunidade dele voltar, ele não quer mais sair. É ali que ele fica. Então, Charcot tinha uma missão. Então, Freud não só encontra um mestre, no sentido do mestre mesmo, que tem o discípulo e que o discípulo supera ele, e o Charcot fez isso, foi um mestre que deu margem ao Freud a superar ele, muito bem. Mas, além disso, Freud esbarra com a oportunidade de movimentar com a ciência direto na clínica. É vendo a coisa acontecer ali, não é cortando placas em laboratório, botando no microscópio, nada disso. É direto, a coisa acontecendo ao vivo ali. Então, Freud sai de uma posição de S2 para poder exercer a posição do S barrado, que Charcot exercia. Um homem que estava ali empenhado em entender aquilo de qualquer maneira. Isso é importante que vocês entendam. E é esse acontecimento, que é essa mudança subjetiva muito grande no Freud, que faz com que o Freud faça o relatório que ele fez, que é ousado, vocês não devem estar podendo perceber muito, mas é extremamente ousado. Ele vai dizer que ele viu homem com estrutura histérica. Ele vai escrever isso e vai mandar isso lá para Viena. Viena é Império Austro-Húngaro. E depois ele vai pagar o preço com o diploma de medicina dele, porque ele viu. Ele não tem o sujeito, ele viu, ele escreve. Não tem como ele brincar de dizer, não, olha só, pensando bem, eu não vi nada disso. Então, eu não vou dar detalhes aqui, porque eu estou estimulando vocês, eu estou aqui com todos os livros, os iniciais do Freud, trabalhando com eles, com as citações deles, porque eu quero estimular vocês a lerem a história do Freud. Não é difícil ler o Freud. Às vezes tem um termo que vocês não conhecem, mas, por favor, vão ao Google, vão ao Dício. Se é uma palavra que vocês desconhecem, vai ao Dício, né? Abre o aplicativo do Dício. Se é sobre alguém ou algum lugar que está se falando, para e vai ver no Google, porque se o Freud está falando do fulaninho, então o fulaninho tem uma importância. Vamos ver qual é a importância, por que o Freud está citando o fulaninho, né? Para a gente ler esses autores, a gente tem que entender eles. Quando eles já estão falando direto, tá? Bom, então, o que ele vai, o parágrafo que a gente vai agora continuar? Lembra que eu falei que a gente ia ver a questão ele vê paciente histérico, né? Homem. A enorme importância prática da histeria masculina, que geralmente não é reconhecida, e em particular da histeria que se segue a um trauma, e aí seja masculina ou feminina, foi ilustrada por ele, Charcot, com o caso de um paciente que, durante cerca de 3 meses,
constituiu o ponto central dos estudos de Charcot. Assim, por meio de seu trabalho, a histeria foi retirada do caos das neuroses, foi diferenciada de outras situações mórbidas, de aparência semelhante. Então, histeria é isso, mas existem outras situações mórbidas, de aparência semelhante à histeria, e agora ele vai poder começar a separar isso. E a ela histeria, se atribuiu uma sintomatologia que, embora extremamente multiforme, era cheia de formas, era variada, não mais tornava impossível duvidar que imperasse nela uma ordem própria e definida. Pronto, então o quadro agora já estava definido. Tive uma animada troca de opiniões com o professor Charcot, tanto oralmente como por escrito, sobre os pontos de vista oriundos de suas investigações. Isso me levou a preparar um artigo que está por ser publicado nos arquivos de neurologia e tem como título comparação entre a sintomatologia histérica e a orgânica. Só que esse artigo só foi publicado 7 anos mais tarde com um título diferente. O título passou a ser Alguns pontos para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas. Ele só foi publicado em 1893. Ele surgiu em francês nos arquivos de neurologia em julho de 1893, um pouco antes da morte do Charcot. Então, parando aqui, porque é muito delicado isso que eu estou trazendo para vocês, eu preciso que vocês entendam a importância disso. Puxa, mas a gente não ia falar de sonho? Claro, a gente está se encaminhando para poder falar de sonho, mas quem é esse homem que pode escrever um livro chamado A Ciência dos Sonhos? Um homem que veio de laboratório, que estava se dedicando ao laboratório, numa época complicada como era essa, uma época em que tudo começava a ser exposto, apresentado, dito, mas não era um dito não dito, não era confortável. Já era uma época científica, mas era uma científica porque tinha problemas. Então, eu preciso que fique muito claro quem é esse homem que vai chegar lá em 1899 e escrever A Ciência dos Sonhos. Então, esse homem teve uma formação, teve uma gigantesca mudança subjetiva, arcou com essa mudança subjetiva, assumiu o que viu na casa de Charcot, na Salpêtrière, contou isso para o Império Austro-Húngaro, arriscou o próprio diploma de medicina, porque lá do lado de lá, naqueles lados de Berlim e Viena, não era aceito pensar que o homem podia ser de estrutura histérica. Eu preciso que vocês entendam o ser corajoso que vocês vão ler na Ciência dos Sonhos. Beijo, até o próximo vídeo.